Em nosso vídeo diário de hoje, de lógica de programação em JavaScript, nós vamos falar sobre o comando map e vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre arrow functions. Todos os dias nós mostramos na prática algum conceito, algum comando em JavaScript com a ideia de que você veja, repita, porque nós usamos diretamente o navegador Chrome. Então, se você está no navegador assistindo esse vídeo, você pode pausar ou assistir até o final e reproduzir o que nós mostramos aqui. A ideia é, se todo dia você gastar alguns minutos assistindo e reproduzindo aquilo que mostramos naquele dia, você vai estar sempre melhorando um pouquinho mais sua habilidade de programação. Principalmente se você fizer isso junto com um estudo próprio, ou fazendo nossos cursos, ou de qualquer maneira, praticando programação, esses minutos a mais, num ritmo constante, todos os dias, em que você programa um pouquinho uma coisa nova, vai ajudá-lo muito na sua habilidade de programar. Alguns dos nossos alunos falam, eu quero aprender lógica de programação, eu quero aprender algo que vai me ensinar como fazer programas. E a gente pensa, não existe coisa mágica. O que existe é você praticar e praticar e praticar programação. Com o tempo, você vai adquirir essa lógica de programação, essa capacidade de criar programas, porque você se habituou a resolver problemas de programação, foi criando programas, foi entendendo mais e mais sobre esta ou aquela linguagem de programação, e com isso você vai aprendendo a programar. Esta é a ideia aqui. E nós vamos começar, como eu falei, no próprio navegador. Aqui está o Chrome. Eu digito about, blank, enter, vem uma página vazia, eu clico no botão direito, inspecionar, vem uma janela aqui onde eu posso clicar em console. E aqui nós temos o nosso console JavaScript. Antes de continuar, porém, uma palavrinha rápida, não esqueça-se, curta, inscreva-se, marque o sininho. É importante para nós. É realmente importante quando você curte o canal, como qualquer youtuber vai lhe dizer isso. Se você gosta de nós, se você quer que esse canal cresça, se você quer que eu continue todos os dias publicando um novo vídeo sobre programação, a sua ajuda maior é clicando aqui, que isso ajuda a divulgar o canal e nos ajuda a continuar. Então vamos lá. Eu vou aqui criar um array. Como eu falei, todos os dias nós temos um vídeo de programação. Já falamos sobre arrays em alguns desses vídeos. No final vai vir um link com uma playlist que você pode acompanhar todos os nossos vídeos diários. Mas aqui, um array, por exemplo, let A1 é igual a 1,2,3,4. Eu criei um array com 4 números. Se eu digito A1, ele aparece aqui. Cada um tem aquilo que nós vimos anteriormente, que é uma chave, 0, 1, 2, 3, ou um índice, com seu valor, 1, 2, 3 e 4. Eu vou criar uma função. Primeiro eu vou criar uma função tradicional. Depois eu vou criar uma arrow function para entendermos porque é melhor usarmos arrow function, pelo menos é mais prático para esse tal do map. Eu vou criar uma função que multiplica por 2. Function f2 recebe um número e esta função return n vezes 2. Essa é uma função, certo? Então, se eu fizer um f2 de 10, ele retorna 20. Se eu der um alert f2 de 10, ele vai fazer um alert de 20. O f2 retorna o dobro do que você coloca como parâmetro. Essa função faz isso. Mas eu tenho este array, 1, 2, 3 e 4. Se eu quisesse multiplicar por 2 todos os elementos do array, eu poderia, numa programação tradicional, percorrer eles, usando um while, por exemplo, que também já vimos aqui, vai em cada um dos elementos e atribui, por exemplo, num novo array, ou no mesmo, mas poderia criar um novo array e colocar lá o valor daquele array vezes 2, o próximo valor daquele item do array vezes 2, o próximo vezes 2, ok. Mas nós podemos fazer uma coisa muito mais fácil, que é o tal do map. O map nós usamos assim, A1 ponto map a um ponto map e passamos aqui uma função, por exemplo, f2. Se eu faço isso, o que acontece? Ele retorna um array em que cada elemento é enviado como parâmetro e eu vou chamando a função f2. Também vimos que eu não estou executando f2, eu estou passando f2 como parâmetro. Então, se eu criar um let a2 igual a 1.map pelo f2, o que eu tenho? O A1 é 1, 2, 3 e 4, o A2 é 2, 4, 6 e 8. Por quê? Ele retorna um array, o map retorna um array igual, em termos de número de elementos, é o mesmo número de elementos do array que eu usei para chamar. Então, A1.map vai retornar o A2
com a mesma quantidade, que vai retornar, e eu estou atribuindo A2, com a mesma quantidade de elementos. Mas cada elemento desse A2 vai receber o elemento do A1 como parâmetro, vai receber o retorno da função com aquele elemento do A1 como parâmetro. Então, se o F2 multiplica por 2, A1.map F2 retorna um array em que todos os elementos são multiplicados por 2. Bom, vamos adiante. Se eu só uso essa função para isso, eu posso criá-la aqui dentro. Eu não preciso criar uma função e passar a função aqui dentro. Eu posso criar dentro desses parênteses. Como funcionaria isso? Let, ou nem vou fazer, eu posso só fazer A1.map, e aqui eu tenho um function f3 de x, return x vezes 2, funciona do mesmo jeito. Observe, é a mesma coisa. Inclusive, o nome de uma função é o que nós usamos para chamar a função. Então, eu nem preciso do nome. Se eu não vou chamar, só vai existir aqui dentro, eu nem preciso do nome. Eu posso criar dessa maneira. Function, sem nome, que recebe um parâmetro x e retorna x vezes 2. Então, eu posso fazer aqui dentro um A1.map em que eu já digo o que é para fazer. Fica mais legível o código. Bom, fica mais legível o código, mas dá para você deixar mais legível ainda, porque já que estamos usando dessa maneira, quem sabe criar uma sintaxe mais fácil para isso. Foi aí que surgiu a sintaxe das arrow functions. Arrow functions funcionam assim. Olha só, eu tenho, aqui eu vou usar o mesmo x, certo? X, tá? Então, o x está aqui. Flechinha, x vezes 2. Só isso. Como é que pode estar tudo isso aqui dentro? É o seguinte, a flechinha diz que é um arrow function. Olha, eu vou receber x, e do lado esquerdo vem o que eu recebo, do lado direito vem o que eu devolvo. Eu recebo x, eu devolvo x vezes 2. Então, este comando aqui, ó, A1.map, parênteses, x flechinha x vezes 2, fecha parênteses, retorna um array em que todos os elementos são o elemento do array 1 vezes 2. Se eu fizer vezes 3, tá assim. Se eu fizer vezes 10, tá assim. Então, aqui temos uma função que à primeira vista parece uma coisa, mas quando que eu vou usar isso? Mas na verdade é um recurso extremamente poderoso. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu queira criar um código HTML que mostre 2, 4, 6 e 8. Eu não preciso que o retorno seja igual à entrada. A entrada é x. O retorno pode ser, e aqui eu vou usar a crase, que também já vimos antes, o retorno vai ser uma string. Uma string, por exemplo, com código HTML. li. Veja, eu transformei numa string com códigos HTML. Isso é muito usado para, a partir de uma estrutura de dados, a partir de um array, gerar um código HTML. React usa muito isso. Então, você tem a estrutura de dados, você faz um map em que tem um número e que entra aquele número e sai um código HTML, uma string com código HTML. Ah, mas é um array com vírgula, tudo bem, mas você pode fazer, por exemplo, comandos como esse. Pronto, eu criei aqui uma parte de um código HTML, que é o li. Eu teria que ter o L, L1, L2, L3, L4, barra o L. Tudo bem, é um código HTML criado a partir de um array usando esse map. Então, a primeira vez que a gente começa a ver essas funções, elas são, não digo complexas, mas elas são difíceis de usar, porque parece, para onde que eu vou usar isso? É uma coisa muito avançada, mas permite nós manipularmos os dados de mil maneiras. E não é só o map, nós temos vários outros, vamos fazer vídeos sobre o filter, sobre o find, sobre vários recursos que dá para se usar junto. Eu posso aplicar uma coisa, transformar, tirar mexer, e eu vou gerando estruturas de dados e páginas HTML e o que for, só com esses comandos que pegam uma coisa e vão transformando no outro. Isso é o que se chama do paradigma funcional. Não é exatamente o paradigma funcional, mas o paradigma funcional usa muito isso, de pegar uma estrutura de dados e fazer transformações nessa estrutura, que é uma maneira diferente daquela paradigma procedural, em que você tem uma série de etapas.
Mas não se preocupe demais com isso, apenas comece a usar esses recursos. Brinque com isso, vou pegar um array, será que eu posso fazer outras coisas? Será que eu posso ter um array de strings e transformar em outras strings? Será que eu posso transformar de maiúscula para minúscula todos os dados de um array? Invente o que você quiser, dependendo do seu conhecimento, que pode ser mais básico ou mais avançado, pegue, use o map, use o arrow function e vá praticando para você ver quão poderoso é mais esse recurso da programação. Ficamos por aqui, porém, antes de fazermos o nosso encerramento, eu gostaria de uma palavrinha de nosso patrocinador, que somos nós mesmos. O Eu Curso, há mais de 23 anos, forma programadores. Nós ensinamos usando uma metodologia própria nossa, que é baseada nessa ideia, ensinar na prática. Claro que num curso eu não vou pegar simplesmente e dizer, agora vamos ver map, filter e era isso. Não, nunca faria isso. A gente vai desde o básico, vamos ver uma coisa e outra, e construindo em cima disso. Tem cursos que a gente trabalha, por exemplo, na construção de um jogo, ou de uma interface, ou de um desafio, em que a gente vai mostrando um elemento, outro, pedindo para o aluno tentar resolver, etc. Mas sempre é a nossa lógica de fazer na prática. E temos desde cursos introdutórios, temos inclusive conteúdos gratuitos e cursos gratuitos, vocês vão ver aqui na descrição, um e-book gratuito, que vem junto também 2 cursos gratuitos de lógica de programação, até formações completas de até 1 ano, voltadas para preparar você para ser um desenvolvedor front-end ou um desenvolvedor full stack, trabalhar com Java, ou PHP, ou Python, ou C, ou JavaScript, enfim, prepará-lo para sua primeira entrevista de estágio, sua primeira entrevista de emprego, começando do zero, você chegar ao ponto de dar o primeiro passo na área de programação. Porque é uma área longa, você não vai aprender em 1, 2 meses o suficiente para realmente entender programação, mas um pouquinho, dia após dia, nesses cursos mais longos, você vai construindo o conhecimento para se tornar um profissional. Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, se inscrever, marcar o sininho se gostaram. E aqui está a nossa playlist com todos os nossos vídeos diários. E não se esqueça, inscrevendo-se, você já vai automaticamente receber a informação do próximo vídeo amanhã, que nós continuamos com nossos vídeos diários de programação. Muito obrigado e até a próxima.